Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 148. E pelo jeito nós vamos ter chuva ou frio. O sol ainda não apareceu, mas nós estamos aqui lidando com as emoções à luz da Bíblia. E hoje nós vamos então meditar em qual é o propósito de Deus para as ofensas. Nos devocionais anteriores estivemos falando sobre as irritações, né? Como Deus usa as fontes de irritações na nossa vida para moldar o nosso caráter e a semelhança do seu Filho. E as ofensas também, elas têm um objetivo. Deus também transforma as ofensas em bênção em nossa vida. Então, qual o propósito de Deus em permitir, né, as ofensas, ou se as ofensas elas acontecem na nossa vida, se nós somos ofendidos, magoados, feridos, como Deus pode usar isso então com um propósito? O propósito de Deus em permitir que um cristão seja ofendido é dar-lhe a oportunidade de se tornar sensível às necessidades daqueles que o ofendem. Essa é uma das primeiras, então, propósito de Deus, é de nos tornar sensíveis às necessidades daqueles que ofendem. Então, vamos ver como isso acontece. Para Deus, a reação certa para a ofensa, segundo a sua palavra, é para nos ensinar a perdoar o ofensor e demonstrar amor. Sendo este o seu, qual é o padrão, então, dessa demonstração de perdão e amor? Sendo o seu padrão de perdão e amor a ser oferecido, aquele que está escrito, então, em Mateus 6,14, onde Jesus diz: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, o padrão não é humano, o padrão é divino. Da mesma forma como somos perdoados, como somos amados por Deus, Deus quer que nós ofereçamos aos nossos ofensores ou aqueles que se postam como inimigos em nossa vida. Quando nós deixamos de cooperar com os propósitos de Deus, então o que acontece quando nós não reagimos e temos uma ação, uma atitude moldada no princípio do perdão e do amor que Deus oferece a nós? Então nós nos tornamos insensíveis, ou seja, nós ignoramos, né, a ofensa, nós excluímos então o ofensor, ou nós nos recolhemos feridos e machucados, ou nós nos tornamos supersensíveis, ou seja, nós ficamos ressentidos, amargurados e até mesmo procuramos nos vingar. Quanto mais feridos, mais insensíveis e duros ficamos quando não cooperamos com Deus na disciplina do perdão e do amor. Quem ama, corrige. E nós já vimos que Deus usa os instrumentos que Ele quiser para trabalhar na nossa vida aquilo que Ele precisa fazer, que é conformar a nossa vida, né, o nosso caráter, né, à imagem e semelhança do seu Filho. Uma das ofensas mais difíceis de perdoar é a deslealdade de um amigo ou a infidelidade de um cônjuge. Jesus Cristo, ele foi negado, né, por alguém com quem ele havia andado durante os seus anos de atividade ministerial. Davi, ele expressou a dor terrível de ser traído por um amigo no Salmo 55, versículos de 12 e 14, que dizem assim: pois não era um inimigo que afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia,
meu amigo íntimo. As feridas mais profundas são geradas pelas pessoas mais íntimas. Por quê? Porque certamente todos nós temos feridas profundas, muito profundas em nosso coração, e que Deus precisa usar às vezes instrumentos poderosos para alcançar aquelas feridas profundas que estão contaminando e adoecendo a nossa alma. E então Deus usa muitas vezes, né, as ofensas das pessoas mais íntimas para entrar lá dentro, porque as pessoas mais íntimas são aquelas que chegam mais próximas do nosso coração ou mais próximas dessas feridas profundas. Então Deus usa essa ofensa para muitas vezes curar feridas profundas que estão guardadas em nosso coração. A infidelidade conjugal traz amargura e uma profunda dor à pessoa que é ofendida pelo pecado do adultério. Apesar do ofensor estar errado por seu pecado de infidelidade, é importante que o ofendido compreenda que é Deus quem tratará do pecado do ofensor. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Precisamos saber que existe uma lei muito importante, a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Nós não podemos impedir as colheitas de ninguém. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. A responsabilidade, então, da pessoa que foi ferida, ofendida pela infidelidade, é cooperar com os propósitos de Deus para a sua própria vida através desta grande ofensa. Quando nós somos feridos, Deus espera de nós perdão e amor. Jesus é o nosso exemplo e ele ainda continua dizendo, ainda ecoa em nossa mente, em nosso coração, Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes. A pessoa amargurada e ferida precisa olhar a situação do ponto de vista de Deus. De outra forma, as muitas consequências dessa amargura roerá por dentro e afetarão outras pessoas também. E podendo então o coração amargurado tornar-se também uma isca de Satanás, por onde Satanás lançará os seus ardis para destruir a vida emocional, espiritual e até mesmo física de uma pessoa ofendida. A isca de Satanás é aquela pequena raiz de amargura que carregamos em nossos corações, quando na verdade nós fomos chamados para perdoar, para curar e para restaurar. No livro A Isca de Satanás, de John Bevere, que eu recomendo para quem tem ofensas, mágoas que ainda não conseguiu perdoar. Lá no YouTube tem uma série, então, desse livro, A Isca de Satanás. Tem no YouTube e tem, eu acho que o livro em e-box. Se alguém necessita se livrar de uma ofensa muito grande que ainda não conseguiu, leia esse livro. Mas nós temos lá algo muito importante. Ele fala sobre as táticas e as armadilhas que o inimigo das nossas almas utiliza para nos paralisar. Este livro mostra à luz da palavra de Deus como escapamos dessas ciladas do diabo e vivemos em plena liberdade na nossa vida e também em nosso ministério. A ofensa, quando ela nos alcança, ela primeiro atacará o nosso relacionamento com Deus. A nossa reação determinará o nosso futuro. Se a ofensa for tratada à maneira de Deus, como nós estamos aprendendo aqui, você se tornará mais forte em vez de se tornar uma pessoa amarga, pois a falta de perdão torna você cativo
em um cativeiro. Que o Senhor nos mostre, por meio do Espírito Santo, áreas escondidas em nosso coração que estão obstruídas pelas ofensas e também pelas amarguras. Que Ele nos dê a sua graça, favor imerecido, e a sua misericórdia é não recebermos o castigo que merecemos para sermos livres, primeiro nos livrando, liberando perdão e libertando os outros, pelo exercício do perdão, pois ele é o único caminho para a libertação, pois o perdão, ele significa também a cooperação do ofendido com Deus na vida do ofensor. Por outro lado, quando um cristão não perdoa os outros, ele diminui a capacidade do ofensor entender o perdão de Deus. As pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, elas vão entender a respeito do perdão e do amor de Deus, pelo perdão que você oferece e pelo amor que você demonstra. Perdoar também significa entregar a Deus o direito de lidar com as ofensas de quem te ofendeu. É essencial que façamos uma troca da nossa reação natural pelas reações de Jesus Cristo. A nossa responsabilidade, quando magoados, é perdoar. Quando aborrecidos, amar. Quando amaldiçoados e xingados, abençoar. Quando maltratados, orar a favor daqueles que nos maltratam. Isto claramente é ensinado na palavra de Deus pelo próprio Jesus, em Mateus 5, 43 e 44, que nos diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, te digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que nós precisamos ter a reação de Jesus Cristo? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Liberar perdão e fazer exatamente como Jesus fez é ser identificado como filho de Deus. Para que seja um filho de Deus, não basta apenas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas nós precisamos seguir também as suas pegadas, para que sejamos então reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Deus te abençoe. Amém.